Olá, pessoal. Que prazer imenso estar conversando com vocês novamente. Eu, professora Andréa Corhan, preciso externalizar o meu orgulho de fazer parte deste programa, o PUNE, e deste projeto, o Projeto de Extensão em Movimento. É imenso o meu prazer em estar com esta equipe maravilhosa, com este grupo de pesquisadores maravilhosos. E hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre o nosso projeto Extensão em Movimento. O nosso projeto ele se constitui por 4 temas geradores. O primeiro tema já foi abordado, que é a constituição histórica e estrutural da extensão universitária. O segundo tema, que também já foi abordado, é a constituição de concepções e sentidos da extensão universitária. O terceiro tema, que também já foi abordado, é o movimento da curricularização da extensão universitária emancipante. E hoje eu quero apresentar a vocês o 4º tema gerador, que é partituras da curricularização da extensão universitária emancipante. Neste tema gerador, nós teremos 3 encontros, 3 círculos de cultura. Um deles vai discutir os movimentos emancipadores de curricularização das instituições de educação superior. O outro círculo de cultura irá discutir as perspectivas dialógicas e emancipantes práticas. E, por fim, dos desafios à constituição de uma universidade emancipante e planetária. Para este tema gerador, que intitulamos de Partituras da Curricularização da Extensão Universitária Emancipante, nós elaboramos como ementa relatos de experiência e estudos práticos sobre curricularização da extensão universitária no momento atual, em diálogo desde os planos de desenvolvimento institucional aos planos interdisciplinares e intertransdisciplinares de curso, disciplinas e aulas das universidades, por relatos de experiências das instituições públicas, comunitárias, confessionais e também as privadas. Proposituras emancipantes e encaminhamentos didático-políticos de curricularização da extensão universitária no Brasil. Além disso, estabelecimento de diálogos em torno de novas partituras para uma universidade sustentável e planetária. No movimento da extensão, com a pesquisa, com o ensino, com a gestão, com a cultura e com a comunicação emancipante, no presente e no futuro. Isto tudo numa perspectiva ecopolítica pedagógica emancipante. Então, o que nós pensamos em desenvolver neste 4º tema gerador, chamado de partituras? Nós pensamos em estabelecer diálogos, relatos de experiência de como o movimento da extensão curricularizada está acontecendo em cada instituição. Por que nós precisamos conversar sobre isso? Porque não basta entendermos que existe uma resolução que precisa ser cumprida. Nós precisamos entender
como este movimento de inserção curricular está sendo feita e como pode ser feito. Para isso, ouvir os pares das instituições é muito importante, porque muitas vezes nós nos atentamos às questões burocráticas. Precisamos reorganizar, realinhar o currículo, a matriz curricular, o PDI, o PPI, para inserir determinada carga horária. Mas nós precisamos, e isso é muito freiriano, ouvir os pares. Nós precisamos conversar com os pares para compreender como podemos atender a uma legislação sem ferir as concepções, os sentidos e, claro, fazer com que o grande beneficiado da situação, neste caso, seja o nosso acadêmico, pelo seu processo de formação. Por isso, achamos que, mais do que conhecer a história, a estruturação da extensão, além de discutir as concepções de prestação de serviço, de assistencialismo, discutir e compreender o grande sentido da extensão, que é a formação do nosso aluno e, portanto, atividades extensionistas com características processuais, orgânicas e, principalmente, valorizando a unidade, teoria e prática e a indissociabilidade com a pesquisa, com a gestão, com o ensino, com a cultura, com a comunicação, enfim. Além de compreendermos a história, a estrutura, a concepção, o sentido, nós temos sim que compreender o que tem por trás da resolução. Por que a resolução não trouxe a palavra protagonismo estudantil? Por que a resolução não colocou especificamente que as atividades extensionistas são em projetos e programas, pois curso e evento são atividades complementares? Por que a resolução deixa algumas lacunas? Então, nós temos que conhecer a resolução, fazendo a leitura e análise do que tem por trás das palavras. O que significa na resolução parcerias para a extensão universitária? Mas é claro que a resolução, ela traz elementos muito importantes e que, se nós, pares das instituições, soubermos trabalhar com esses elementos, nós iremos desenvolver atividades extensionistas de grande valor formativo. E claro, se as atividades formam o nosso acadêmico, isso significa que tem um processo de aprendizagem vinculado às atividades de extensão e que essas atividades, elas são carregadas de um conteúdo curricular, que o espaço em que a atividade de extensão é realizada é uma forma de sala de aula, de laboratório vivo, e que ali, partindo de uma realidade concreta, de uma dificuldade existente e anunciada ou denunciada, os nossos acadêmicos, no processo de construção do conhecimento deles, irão possibilitar a transformação desse real. Isso significa
que a extensão não é mera prática, a extensão é praxis, porque a ação é eivada de teoria. E a teoria, na extensão, só tem sentido se servir à ação prática, que transforma a todos os envolvidos. E isso nós podemos vincular à pesquisa. Isso é ensino. E ao planejar, efetivar e avaliar todas essas atividades, nós estamos fazendo gestão do processo e gestão de pessoas. E isso tudo permeado por uma cultura, por relações sociais de pessoas de todos os níveis, condições sociais, religião, e que, claro, estão envoltos em um contexto político e econômico. Então, nós precisamos pensar que as atividades de extensão, elas formam e transformam todos os envolvidos, sejam docentes, gestores, equipe técnica, acadêmicos. Esse que é o nosso grande alvo, é o nosso público-alvo em primeiro lugar. A formação do nosso acadêmico por atividades extensionistas que são pensadas e planejadas com rigor teórico e prático para que ele possa desenvolver pesquisas e aprendizagens das mais variadas modalidades. E isso tudo a gente ainda pode produzir o conhecimento sistematizado em forma de artigos, de capítulos de livro, de minicursos, de oficinas, de lives. A produção do conhecimento científico, inclusive para periódicos qualis, pode sim vir da extensão e deve vir da extensão. Inclusive, a plataforma do CNPq, a plataforma Lattes, está reconhecendo e criou um espaço próprio para as atividades de extensão, para os projetos de extensão. Então, nós precisamos fazer valer a pena. Extensão é praxis, extensão é ciência. E nós iremos, sim, cumprir com as legislações, mas de uma maneira que favoreça o conhecimento, a produção do conhecimento dos nossos alunos, dos nossos acadêmicos, de forma que esse conhecimento construído nas atividades de extensão fomentem o pensamento crítico, o pensamento emancipador, para que ele seja um cidadão emancipado, de ações emancipantes. E nós, do Instituto Paulo Freire, com uma equipe maravilhosa, estamos com força total para realizar o primeiro projeto do Programa de Educação Universitária Emancipante. Este primeiro projeto é o Extensão em Movimento. E um grupo fantástico está disposto a conversar com muitos detalhes, a dialogar com muitos convidados em relação a como fazer este movimento de curricularização da extensão universitária não se perder pelo neoliberalismo, não fazer uma mera burocracia em atendimento ao capital, mas fazer de fato a extensão acadêmica, processual, orgânica, pela praxis crítico-emancipadora que produz conhecimento científico. Venham todos conosco, estamos aguardando vocês para esse momento de diálogo, de conversa, de trocas, de uma relação cada vez mais profícua em prol da extensão universitária emancipante.
Vamos lá? Vamos abraçar essa causa?